Oi, pessoal, boa noite a todos vocês. Obrigada por estarem comigo aqui hoje. E eu queria falar hoje sobre esse quadro que eu tenho de Jesus aqui atrás. E ele tem uma história toda para ser contada. E não a minha história, mas a história da pintora que conseguiu pintar Jesus. E eu vou ler para vocês um pouquinho da história dela e explicar, porque também eu quis ter esse quadro, certo? É, a Kiane é o nome da pintora, e ela, aos 4 anos de idade, ela começou a ter visões sobre o céu, né, saindo, né, e indo para um lugar bonito que ela fala. Ela via anjos também à sua volta, ela começou a pintar anjos, rostos de anjo, e aos 4 anos de idade, isso. E aos 8 anos de idade, ela teve a visão de Jesus, e ela pintou Jesus, e ela nomeou o quadro como Príncipe da Paz. E esse é o Jesus que ela pintou na época. Esse é o Jesus que ela teve a visão. E a família era uma família mais pobre e elas levaram para uma agente, para uma galeria, para que pudesse tentar vender esse quadro ou exibir ele, né? Este homem da galeria, esse cara, não sei exatamente, esse agente, ele roubou o quadro da menina e levou para longe o quadro dela. Tentou vender o quadro e só que enquanto isso a família começou a negociar com ele, devolve o quadro, a gente paga tanto, ele pedindo o dinheiro para poder receber de novo esse para poder entregar esse quadro. E foi um processo de corte na corte também, eles envolveram, processaram esse agente e depois de um tempo conseguiram o quadro de volta. Aí eles tiveram que arrumar outro agente para poder colocar esse quadro na galeria. Resultado, acharam um agente e, e esse agente, o combinado era que não vendesse esse quadro, que esse quadro fosse somente exibido. Ele vendeu o quadro. Ele vendeu o quadro e entregou o dinheiro para a família e pronto. Esse quadro desapareceu novamente. E quem comprou ele não colocou como exibição, guardou ele em casa. E a família ficou novamente, foi de novo para a corte, processou o agente. O combinado não era para vender esse quadro, foi vendido. E já imagina, né, a dor de cabeça. 16 anos depois, esse quadro é vendido para uma família, e uma família rica, que tinha uma galeria de arte também. E esse quadro começou a ser exibido. E aí a pintora, a Kiane, descobriu que o quadro dela tinha aparecido de novo, 16 anos depois. Ela nunca perdeu a esperança de ver o quadro dela original. Inclusive, os pais, antes de mandar para essa segunda galeria, eles fizeram cópias do quadro, para que se esse quadro sumisse, eles pelo menos teriam a cópia e poderiam vender cópia, né? E então eles estavam vendendo as cópias do quadro só, mas 16 anos depois ela encontra novamente com o quadro dela e a família mantém esse quadro na exibição deles que eles têm nessa galeria de arte. E a Kiane resolveu pedir para Deus para que ele desse para ela uma outra oportunidade de pintar Jesus novamente. E ela falou que ela precisava de um rosto. E ela ficou muito tempo pedindo a Deus para que pudesse, por favor, mandar para ela um rosto familiar, um rosto que ela saberia exatamente que era parecido com Jesus, que era parecido com esse rosto, né? Inclusive. E ela pediu várias vezes para ele em oração. Um certo dia, alguém bate na porta, era o vizinho dela, falando assim que tal pessoa queria conhecer ela. E ela, tudo bem, né? Ela abriu a porta, começou a conversar com o cara, ela falou, ela perguntou, qual é a tua profissão? Ele falou, eu sou um carpinteiro. E naquele momento que ela falou, eu sou um carpinteiro, ela viu o rosto de Jesus no rosto dele. E aí ela começou a pintar Jesus freneticamente. E é esse quadro aqui que nós temos, que é um quadro muito mais perfeito
Não sei se eu consigo mostrar para vocês. Tem muita luz, né? Mas é um quadro mais perfeito que até assim ela pintou de uma perfeição tão grande que os pelos aqui do peito ele aparece com parece mesmo de verdade, sabe? Ela colocou muito trabalho nesse quadro. Tanto é que no primeiro quadro, ele tem um lado que ela não conseguiu pintar, porque ela era pequena, ela falou assim que ela demorou muito tempo e ela não conseguia deixar essa sombra não ficar desse jeito, com essa sombra, sabe? E aí ela depois pinta esse segundo quadro de Jesus, que é, deixa eu ver se eu consigo trazer mais perto a imagem para vocês, que é muito nítida e muito perfeita essa imagem que ela pinta de Jesus. Depois eu mando para vocês aqui no grupo, tá? Para vocês verem também. E depois, passado um tempo, se vocês já viram esse filme, O Céu é de Verdade, é uma história real, onde o menininho ele morre por alguns minutos, ele volta depois, né? E ele vai para o céu e ele vê Jesus. E ele fala que Jesus é esse, porque ele vê uma foto de Jesus em algum lugar e ele fala: Esse é o Jesus que eu conheci no céu. Então ele comprova. E depois também tem uma outra escritora que ela comprova também no livro dela esse quadro sendo uma imagem mais próxima de, de Jesus mesmo. E depois que eu fiquei sabendo de toda essa história, muito tempo eu fiquei sabendo dessa história, eu tinha esse Jesus aqui então, até então, comigo no meu celular sempre. E depois que eu fiquei sabendo dessa outro quadro que ela aperfeiçoou, eu pedi de Natal para o meu marido e ele me deu, e foi um dia muito especial para mim. Então, Jesus tá, a gente acorda com ele ali na nossa frente todos os dias, porque a gente precisa dele, a gente precisa da força dele, né? Do amor dele na nossa vida, para que a gente possa também ser como ele e passar para os outros também, a mesma coisa. Então, essa é a história do quadro de Jesus que eu tenho aqui comigo. É, é uma cópia, não é o real, né? Claro, porque o real é muito caro e a cópia também é muito cara. Mas fico muito feliz de ter conseguido pelo menos uma cópia da, da pintora e ela até traz, até tem um certificado e tudo mais, né? De ser assim, que ela realmente pintou e tudo mais. E, e ela vende as cópias agora. Eu não sei quanto que vale o quadro real, que eu acho que ela não quis vender o quadro real, que ela mantém o quadro real com ela, mas ele deve ser uma fortuna. Todos os quadros dela são lindos. Ela pinta depois várias outras partes da vida de Jesus. Ela pinta Mãe Maria, ela pinta vários outros. Ela tem uma galeria de arte maravilhosa, com coisas muito lindas mesmo. São pinturas assim perfeitas que você pensa que é realmente muito real, que é uma foto. Pessoal, tenha uma ótima noite. Um beijo e até mais. Tchau.